Olá pessoal, meu nome é Sérgio Xavier e vamos dar início a mais uma aula e hoje a gente vai falar sobre lei de Ohms, ok? Vamos seguir. Bom, para entender a lei de Ohms é bom relembrar sobre o que é tensão elétrica e o que é resistência elétrica. Vamos fazer uma pequena revisão aqui. Tensão elétrica também tem o nome de DDP, que significa diferença de potencial. Também tem o nome de FEM, é uma sigla, que significa força eletromotriz. Eu passei isso para vocês em uma das aulas, até escrevi no quadro isso. O que a tensão elétrica faz? Ela faz com que os elétrons entrem em movimentos. Ela é a força por trás desse movimento dos elétrons, ok? Esse nome FEM, força eletromotriz, motriz tem a ver com movimento. Movimento elétrico, ok? Força eletromotriz porque é uma força que gera movimento elétrico. E então, perdão, aula aqui em casa e tem sempre alguém que interrompe. Vamos seguir. Corrente elétrica. Corrente elétrica nada mais é do que esse movimento que acontece das cargas elétricas. Esse movimento, quando eu tenho elétrons se movimentando, a gente vai sempre enxergar isso como corrente elétrica. Então, tenho elétrons se movimentando, então é corrente elétrica, ok? Então, tensão elétrica é a força com que gera esse movimento dos elétrons. Elétrons se movimentando é chamado corrente elétrica. Então, pessoal, pode existir tensão elétrica, caso eu tenha um circuito aberto, pode existir tensão elétrica sem corrente, mas nunca vai existir corrente elétrica sem tensão elétrica, ok? E o que é resistência? Resistência é a dificuldade apresentada à passagem da corrente elétrica. Então, o que impede da corrente passar totalmente é a resistência. Eu, em alguma aula dessa, eu expliquei para vocês o que é um curto-circuito. Dei um exemplo de quando eu pego um fase e um com neutro e acontece aquela explosão. Ou seja, o fio explode na nossa cara. O que acontece ali? Como não existe resistência, toda a corrente tenta passar de uma vez só. E ela tenta passar de forma tão brusca, tão forçada, que acontece aquela explosão. Ou seja, todos os elétrons tentando passar de uma vez só. A única coisa que está limitando os elétrons ali, a corrente, é a resistência do próprio fio. Então é isso que a resistência faz. A resistência coloca um limite na corrente. Ela impede que a corrente flua totalmente, ok? Bom, a unidade da resistência elétrica é o ohms, que é abreviado pela letra grega ômega. Sempre quando a gente visualizar essa letra em eletricidade, a gente vai lê-la como ohms, ok? A resistência elétrica de ohms é equivalente a 1 volt dividido por ampere. Aqui a gente tem uma imagem muito maneirinha, que essa imagem é um resumo da aula de hoje. O que a gente tem aqui? A gente tem um bonequinho chamado volt, ok? Esse bonequinho chamado volt, ele está empurrando, ele está forçando um outro bonequinho chamado ampere. Ah tá, o bonequinho chamado... Aqui a gente tem um boneco chamado volt. Volt é o sistema de medida da tensão elétrica. E a gente tem um bonequinho chamado ampere. Ampere é o sistema de medida da corrente. E a gente tem outro bonequinho. O que esse bonequinho está fazendo? Vamos tirar aqui essa imagem para visualizar, essa pintura para visualizar melhor. Esse bonequinho aqui, o ohms, aí está com uma cordinha impedindo o bonequinho chamado ampere de passar com facilidade. Ou seja, o bonequinho chamado ohms está dificultando a passagem do bonequinho chamado ampere. Ohms é o sistema de medida da resistência, ou seja, a resistência está dificultando a passagem da corrente. Ok? É isso que a gente vai ver na aula de hoje, beleza? Esse aqui é o foco principal da aula de hoje. Vamos seguir. Ainda um resuminho sobre resistência, repetindo o que a gente já viu em algumas aulas. Bom, nos condutores, o movimento dos elétrons acontece de forma desordenada, o que caracteriza uma dificuldade de locomoção interna, o que acarreta em colisões
com outros elétrons e átomos deste mesmo condutor. E quando há essas colisões, há também uma dificuldade de passagem dos elétrons, estabelecendo então que a corrente que ali flui tem uma resistência. Então, pessoal, isso aqui é um condutor. Qualquer material onde a corrente elétrica esteja fluindo vai apresentar uma resistência elétrica. O que influencia na resistência elétrica? O comprimento desse condutor, ou seja, o caminho que a corrente elétrica vai seguir, se esse condutor é muito grande ou não. A bitola do condutor, se a bitola, o diâmetro, a área dele, ou seja, são o mesmo nome para nomes diferentes para a mesma coisa, isso vai influenciar na resistência. Então, quanto maior a bitola desse condutor, menor resistência a gente vai encontrar ali. E o tipo de material desse condutor também vai influenciar na resistência. Por exemplo, o cobre, ele é um condutor melhor para a corrente elétrica do que o alumínio. Significa que a resistência do material chamado cobre, a resistência do cobre é menor do que a resistência elétrica do alumínio, beleza? Então a resistência elétrica vai depender de fatores como o material, o diâmetro, a espessura. Então todo fio, todo condutor vai apresentar uma resistência elétrica. A gente não vai abordar isso aqui tanto nessa parte do curso, que é nesse momento, mas a gente vai ver isso muito mais em instalações elétricas. A gente vai ver se a gente não dimensionar um fio corretamente, esse fio tem uma forte tendência a aquecer e apresentar uma resistência. Perdão, deixa eu me expressar melhor. Se a gente não dimensionar o fio corretamente, ele vai ter uma resistência alta e a tendência dele é aquecer. Ele aquece porque tem uma resistência alta. Então, aí a gente vai entender o motivo pelo qual devemos fazer o dimensionamento corretamente, ok? Então, todo fio vai apresentar uma resistência. Porém, quando a gente faz o dimensionamento corretamente, a resistência desse fio é desprezível. E a gente vai considerar que quando esse fio é dimensionado corretamente, que aí sim vai haver uma resistência, mas é como se essa resistência nem existisse ali. Por quê? Porque apesar de haver essa resistência, ela não vai influenciar no funcionamento do circuito, ok? Esse é assunto para instalações elétricas, mas essa parte do assunto faz parte da lei de Ohms, como a gente vai ver aqui hoje. Bom, resistor. Resistor é um dispositivo cujas principais funções são dificultar a passagem da corrente e transformar a energia elétrica em energia térmica. Aqui a gente tem alguns equipamentos onde a base de funcionamento deles basicamente é um resistor. Ou seja, cadê aqui meu quadradinho? Aqui tem um ferro elétrico. O ferro elétrico é um equipamento, um eletrodoméstico, e a base de funcionamento dele basicamente são resistores que fazem com que ele aqueça. E aqui é o chuveiro. Basicamente o chuveiro é uma resistência em contato com a água. Aqui uma lâmpada incandescente, tá? A gente não usa muito ela hoje, mas basicamente é uma resistência aqui de tungstênio, onde em contato com o gás aqui dentro, que tem aqui dentro dessa lâmpada, já é esse efeito de luminosidade. Aqui é um secador de cabelo, nada mais é do que um ventiladorzinho que faz com que o vento toque numa resistência que tem aqui, o ar toque nessa resistência, e quando o ar toca na resistência aqui, ele vai sair aquecido. E aqui é a chapinha, que é basicamente a mesma coisa que o ferro. É uma chapinha composta por resistores que faz com que ela aqueça. Então, basicamente, a função do resistor é aquecer, ok? Ele transforma energia elétrica em energia térmica. E isso é chamado de efeito Joule, ok? Vamos seguir. Qual é a diferença do resistor para a resistência? É importante saber que resistência elétrica é a propriedade que os materiais possuem para dificultar a passagem da corrente elétrica, enquanto o resistor é o dispositivo elétrico
que utiliza essa propriedade a fim de transformar energia elétrica em energia térmica, beleza? Então, resistência elétrica é uma propriedade que todo material vai ter, de apresentar uma dificuldade à passagem da corrente elétrica. E isso vai variar de material para material, ok? Já o resistor é um dispositivo que apresenta essa propriedade em níveis muito altos. Então, a função do resistor é basicamente apresentar uma alta resistência, ok? Aqui tem um símbolo do resistor. Isso aqui é o símbolo de um resistor que a gente vai utilizar muito em nosso curso. Vamos seguir. Bom, tem imagens de dois resistores aqui. Já não é um símbolo, é a imagem mesmo de dois resistores físicos. Eles são desse jeito. Isso aqui são resistores cerâmicos, ok? Pouca gente conhece. O pessoal de eletrônica vai trabalhar bastante com isso aqui. Vamos seguir. Opa. Bom, o nosso homenageado de hoje é o George Simon Ohms. Ele foi um físico e matemático que, com seus experimentos matemáticos e físicos também, que foi em cima de um experimento de outro matemático chamado Fourier, que também foi bem importante para a eletricidade. A gente não vai conhecê-lo no nosso curso, mas talvez o pessoal de eletrônica veja alguma coisa dele. Ele também foi importante para matemática e também para engenharia elétrica, para eletrotécnica, eletrônica como um todo. E ele influenciou muito um outro físico e matemático chamado Ohms. O que o Ohms fez? Bom, tem duas leis aqui, dois itens aqui que fazem parte da lei de Ohms, né? Primeiro, ele verificou com suas experiências que existe uma relação entre a variação de corrente, a resistência elétrica e a tensão elétrica. Então, assim, ele conseguiu juntar essas três propriedades, corrente, tensão e resistência, e percebeu a relação entre elas. Ele também estudou ele verificou que a resistência elétrica do condutor é proporcional ao comprimento do fio e inversamente proporcional à área do condutor, que foi aquilo que eu falei lá no começo do fio, que a gente vai ver muito mais em instalações elétricas. O tamanho do condutor, o diâmetro dele, o tipo de material vão influenciar na resistência dele, ok? Beleza. Só lembrando, pessoal, que quando eu falo de resistência do condutor, eu estou dizendo para vocês que aquele condutor vai sim apresentar um grau de dificuldade à passagem da corrente elétrica. Porém, aquele condutor, o objetivo dele é conduzir a eletricidade. Então, se ele foi bem dimensionado, ele vai funcionar como um bom condutor e vai apresentar assim, uma resistência elétrica, mas essa resistência é desprezível, ok? Beleza? Que é diferente do resistor. O resistor, ele foi feito... O objetivo do resistor é basicamente apresentar mesmo a dificuldade à passagem da corrente elétrica. Vamos seguir. Bom, com esses estudos, o que Ohms descobriu? Ele descobriu algumas relações aqui. Vamos dar uma olhada. Ele definiu o que a gente conhece hoje como lei de Ohms, que diz que a intensidade da corrente elétrica que percorre um condutor é diretamente proporcional à diferença de potencial, ou seja, a tensão, e inversamente proporcional à resistência elétrica. Bom, traduzindo, foi isso aqui que ele descobriu. A tensão elétrica é diretamente proporcional, a corrente elétrica é diretamente proporcional à tensão, ok? E inversamente proporcional à resistência, beleza? E dessa relação ele tirou outras. Ai, droga. Dessa relação veio outras. Vamos estudar isso um pouquinho a fundo? Vamos seguir. Bom, aqui a gente tem um circuito. Isso aqui é uma bateria.
A bateria apresenta uma tensão, está aqui a tensão dela. Isso aqui é um resistor. O resistor apresenta uma resistência. Isso aqui é um fio, um condutor. E por esse fio flui a corrente. A corrente está fluindo pelo fio, ok? A corrente faz o seguinte caminho. Ela sai daqui, circula o fio, ok? Circula, 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 passa pelo resistor, depois circula o fio novamente e volta para a bateria. Ok. Esse é o caminho que a corrente faz. Bom, saiu uma corrente aqui um pouco não tão bonita. Esse é o caminho que a corrente faz. Então existe uma relação. Qual é a relação? São essas. O valor da tensão ele vai ser proporcional à minha resistência e também é proporcional à minha corrente. Significa dizer que a tensão é igual a resistência vezes a corrente. O valor da corrente é diretamente proporcional à tensão e inversamente proporcional à resistência. Significa dizer que a corrente é igual a tensão dividido por resistência. E o valor da resistência é diretamente proporcional à tensão e inversamente proporcional à corrente. Significa dizer que resistência é igual a tensão dividido por corrente, ok? Vamos seguir. Bom, aqui tem o triângulo da lei de Ohms. O triângulo da lei de Ohms nada mais é do que um macete para a gente visualizar melhor essa relação e lembrar também, né? Vamos ver como é que ela funciona? Vou colocar aqui uma caneta azul. Bom, quero calcular a corrente. O que eu faço? Tampo aqui o triângulo, tampo ele aqui na corrente. Ok? Não estou vendo a corrente. O que eu tenho? Eu tenho a tensão. Tem uma barra aqui. Muita tensão nessa barra. E embaixo eu tenho a resistência. Então eu tenho que a corrente é igual a tensão barra resistência. Essa barra, essa barrinha aqui, nada mais é que um símbolo de divisão. Então sempre que eu tenho isso, sempre que eu tenho essa barra, sempre que eu tenho essa barrinha aqui, eu tenho um símbolo de divisão. Então o que eu tenho? Eu tenho que a corrente é igual a tensão dividido por resistência, ou corrente é igual a tensão sobre resistência, ou I é igual a V sobre R. Beleza? Vamos seguir. Vamos calcular a tensão agora. Mesmo esquema. Vamos tampar a tensão. Tampei. Não consigo visualizar. Ok? Quando eu tampo a tensão, eu tenho V do lado do R. Eu tenho isso aqui, basicamente. Eu tenho que V é igual ao R do lado do I. Bom, aqui não tem nada na frente, mas sempre quando não tem nada entre eles, mas sempre quando não tem nada, é porque na verdade existe um símbolo aqui de multiplicação, ou também isso aqui, tá? Esse ponto aqui, na verdade, vocês podem entender isso como sinal de vezes, ou seja, V é igual a R vezes I, ou tensão é igual a resistência vezes corrente, ou tensão é diretamente proporcional à resistência e diretamente proporcional à corrente. Ou seja, a multiplicação da resistência pela corrente é igual à tensão. Ok? Beleza? Então isso aqui é a multiplicação, tá bom? E por último, quer achar a resistência. É a mesma coisa do exercício anterior. Tem a tensão, uma barra aqui,
e embaixo dessa barra o I. Ou seja, a resistência é igual a tensão dividido por corrente. Ok? Beleza? E vamos seguir. Aqui a gente tem um exercício. Vamos fazer o exercício. Um resistor ôhmico é percorrido por uma corrente elétrica de 5 A. Quando submetido a uma DDP de 100 V, determine a resistência elétrica do resistor. Ok. Exercício letra A. Bom, pessoal, aqui já tem resolução. Como se trata de um resistor ôhmico, podemos calcular a sua resistência elétrica aplicando a lei de Ohms. Ele aqui aplica, vamos ver aqui a fórmula que ele usa. U é igual a R sobre I. Mas o que é U? Eu falei para vocês na primeira aula que às vezes o símbolo da corrente elétrica vai aparecer... vai aparecer como V. Às vezes o símbolo da corrente elétrica vai aparecer como um Ezinho. Às vezes o símbolo da corrente elétrica vai ser um U. Da corrente não, da tensão. Eu estou falando de tensão elétrica. Se eu falei corrente, me perdoem. Eu estou falando de tensão elétrica. Às vezes o símbolo da tensão elétrica vai ser um V, às vezes um E, às vezes um U. Às vezes vai aparecer, também falei para vocês, que vai aparecer um nomezinho assim, ó. Sim. Vamos lá. Às vezes vai aparecer um V. Às vezes vai aparecer um E. Um E minúsculo, às vezes um E maiúsculo, tá? Às vezes um U. Às vezes a palavra FEM, que significa força eletromotriz. Às vezes também DDP. DDP. Minha letra aqui não deu. DDP. DDP, que ficou lá atrás. DDP. Ok. Todos esses daqui são nomes para tensão. Ok? O mais comum pra gente, em nosso curso, o que a gente vai ver muito, é esse aqui. Esse aqui também, o E, a gente vai ver. Vocês vão ver muito com o professor de eletrônica. Esse aqui também é FEM, a gente vai ver. Esse aqui, o U, não costuma aparecer muito pra gente. Não costuma aparecer pra gente. Esse U não costuma aparecer pra gente. Esse U não costuma aparecer pra gente, mas no livro de física, o pessoal que acabou de sair do ensino médio deve lembrar disso muito bem. Os físicos usam o U para falar de tensão elétrica. Então, se você for fazer vestibular, for fazer um concurso e aparecer essa letra aqui, U, ela também está falando de tensão elétrica, beleza? Então, esse exercício aqui eu peguei de um livro de física, ok? No meu curso, sempre quando eu passar um exercício, eu vou representar o símbolo da tensão pela letra U. Mas eu deixei propositalmente na lista de exercícios alguns exercícios que eu peguei de livro de física e a tensão está sendo representada pela letra U. Eu costumo representar por V, ok? Beleza? Dito isto, vamos ao exercício. Apareceu U, é a mesma coisa que V, é a mesma coisa que talvez o professor de eletrônica de vocês deva representar a fonte elétrica pela letra E, beleza? O professor de máquinas de vocês às vezes vai chamar a tensão de FEM, ok? Mas beleza, por enquanto a gente vai ver como V mesmo e em alguns momentos vai aparecer como U, ok? Vamos lá. Então, tensão elétrica é igual a resistência vezes a corrente, mas ele quer a resistência, ok? Mudou aqui. Resistência é igual a tensão dividido por corrente.
dividiu 100 por 5, ou seja, 100 volts por 5 ampere, e achou que a resistência é igual a 20 ohms. Ok, vamos seguir. Letra B. A intensidade de corrente que percorre um resistor quando ele é submetido a uma DDP de 250 volts, ou seja, DDP é o mesmo que tensão. Ele mudou, tá? Ele mudou o valor da tensão. Antes tinha uma tensão, agora o mesmo resistor tá com tem uma outra fonte, aí mudou. Tinha uma fonte antes de 100 volts, agora ele tirou aquela fonte de 100 volts e colocou uma nova fonte de 250 volts. O que acontece então? Agora o valor de corrente vai mudar, porque a tensão mudou também. A corrente é igual a tensão dividida pela resistência, ou seja, corrente é igual a tensão dividida pela resistência. 250 dividido por 20 dá 12,5 ampere. Vamos lá. A DDP que deve ser submetida para que a corrente que percorra a intensidade seja de 2 ampere. Ou seja, agora ele vai mudar a fonte de novo. Ele tem uma resistência de 20, ele sabe que uma corrente de 2 ampere vai estar circulando e te pergunta qual é a DDP? Qual o valor da tensão? O valor da tensão é igual a resistência vezes corrente, ou seja, a tensão é igual ao valor da corrente o valor da resistência que é 20 vezes o valor da corrente que é 2. E a tensão deu 20 vezes 2, 40 volts. Ok? Bom, eu deixei para vocês alguns exercícios com resposta já, e a resposta do gabarito e a resolução, que vai falar disso aqui melhor. Ok? A aula termina aqui e até a próxima. Tchau, tchau.